acalma o meu coração. Quantas vezes eu e você pedimos para Deus acalmar o nosso coração? São muitas lutas, muitos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia. Nossa vida é uma correria. Se você disser para mim, eu não tenho problema, você está faltando com a verdade. Todos nós temos problemas. Todos. E eu convido você neste momento, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 5. Salmos, capítulo 5, versos de 1 até 3. Aqui nós vemos Davi fazendo uma oração, e ele diz o seguinte: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui tudo indica que foi Davi, falando com Deus. E este salmo aqui também indica que isso aqui é uma oração matinal, onde ele pede proteção contra pessoas que o caluniaram. Nós devemos ser perseverantes nas nossas orações, porque isso é uma condição para ela ser atendida. Nós devemos orar sempre se quisermos crescer em nossa fé e também na nossa experiência no dia a dia e nossa experiência com Deus. Deus, Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer o relacionamento que a oração cria entre você e Ele. Pedro, no livro de 1 Pedro, abra sua Bíblia aí, vamos dar uma olhadinha lá, em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 7. Ali Pedro nos exorta, Ele nos estimula, ele nos encoraja os crentes a serem sóbrios e vigiarem em oração. Vamos ver o que a Almeida Revista e Atualizada ela diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Numa outra versão, na Transformadora, diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Aqui a passagem parece que fica um pouquinho mais clara, Nós devemos, então, orar, ser sensatos e disciplinados em nossas orações, segundo Pedro. E agora Paulo, vamos ver o que Paulo fala sobre a oração. Filipenses capítulo 4 e o verso 6. Aqui Paulo também orienta que nós sejamos conhecidos diante de Deus, que sejam conhecidos os nossos pedidos, pela oração e pela súplica. Lemos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Na Nova Versão Transformadora, também lemos o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Nós devemos sempre ser gratos. Na nossa correria, muitas vezes, nós, quando acordamos de manhã, normalmente você já pega o seu celular, e já quer ver o que tem de recado, se alguém mandou alguma coisa na noite anterior que você, é o que se faz hoje, a gente já levanta, sai correndo da cama, vai para o banheiro, já toma um café rápido, aqueles que conseguem tomar, alguns já não conseguem, e saem para a rua. E muitas vezes nós acabamos esquecendo de quem? De Deus, de orar. Isso deve ser um costume do cristão. Nós devemos estar sempre vigiando, sempre atentos nas nossas orações, para que nós possamos continuar firmes na nossa fé, para que nós não sejamos abalados, porque Satanás ele fica de olho em você. No momento em que você esbarra, você esquece de Deus, ele desvia, ele faz você seguir um outro caminho. E é necessário que cada um de nós sejamos diligentes, que nós sejamos cuidadosos, que nós sejamos zelosos em orar. Faça todo esforço para manter ativa a tua comunhão entre você e Jesus e também o seu próprio coração. Eu lembro que na fase quando eu ainda trabalhava no hospital,
no período do Covid, houve uma transformação, vamos dizer assim, na grande maioria das pessoas que estavam internadas no hospital. Dificilmente você entrava num quarto e você via aquela pessoa ou as pessoas que estavam ali assistindo alguma programação que não fosse uma programação religiosa. Há situações na nossa vida onde a doença ou algum problema familiar mudam o nosso comportamento. E isso não deveria de acontecer só nesses momentos. Onde eles buscavam a Deus, eles oravam, eles imploravam para a cura. Mas aquilo é uma coisa passageira. E nós, como cristãos, nós devemos colocar em prática na nossa vida, ter este momento, que é um momento de comunhão com Deus. Nós devemos sempre estar com Deus, em conversa com Deus, né? Nós também devemos orar em família, nos nossos cultos, quando nós temos, no nosso culto familiar, né, aqueles que podem fazer, tem alguns que não conseguem, mas pelo menos no culto de pôr de sol, na sexta-feira, nós devemos orar em família. Cada membro deve orar. Se você tem uma criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Ela também deve aprender a orar. É importante para o seu crescimento espiritual. Na hora do almoço também, peça para que eles peçam a bênção sobre o alimento, para que não falte esse alimento na tua mesa, né? Nós não devemos negligenciar essa oração. Mas há uma oração também que nós não devemos negligenciar, que é a oração em particular. Aquela oração entre que você conversa com Deus, somente você, pois é esta oração que também sustenta a nossa vida espiritual. Não basta orar em família e em público. Sozinhos nós abrimos o nosso coração aos olhos examinadores de Deus. A oração particular, ela deve ser ouvida unicamente por Ele, aquele que ouve toda a prece. Na oração, quando ela é uma oração secreta, a nossa mente, ela fica livre das influências do ambiente, né? Livre da agitação. Só que essa oração, meus irmãos, ela também, quando a gente faz uma oração em particular, nós devemos ir para o nosso quarto ou ir para um lugar aonde a nossa mente não viaje e não saia para outros lugares. Isso é muito importante, né? Porque a concentração, quando você fala com o Rei do Universo, eu tenho por hábito fazer assim, quando eu vou falar com Deus, eu fico imaginando a seguinte cena, eu entrando dentro de um palácio, onde Deus se encontra, obviamente não consigo ver a imagem de Deus, porque ninguém viu a Deus. Moisés não conseguiu, Moisés viu somente, como que Moisés viu Deus? Pelas costas, né? Então eu imagino assim, e peço licença para conversar com Ele, para levar os meus agradecimentos e também as minhas súplicas. Depois dessa conversa, eu peço permissão para me retirar. Eu acho que isso é importante na nossa vida, ter essa experiência com Deus, mas tratar também, às vezes as pessoas dizem assim, fale com Deus como se fosse com um amigo. Cuidado. Cuidado quando você fala como um amigo. Às vezes você fala com um amigo coisas que, né, são banais, coisas que às vezes não têm interesse. Com Deus nós devemos falar como amigo, mas com respeito. Porque Ele é o nosso Criador, foi Ele quem nos fez e nós devemos manter todo o respeito. Porque se nós fôssemos de qualquer maneira falar como antigamente, se nós fôssemos tratar Deus de qualquer maneira, nós seríamos fulminados. Então, cuidado quando for falar em particular com Deus. Conte seus problemas, conte todos os seus problemas, mas sempre com o devido respeito. Nós temos um personagem na Bíblia que fala que andava com Deus, e esse personagem era Enoque. Muito provavelmente ele tinha um respeito enorme por Deus na maneira como ele falava com ele, porque senão Enoque não estaria com Deus, não estaria morando com ele. Quando você ora em silêncio, você leva os teus problemas, leva os teus agradecimentos, somente você e Deus vão saber dos seus problemas. No momento em que você ora, que você põe para fora, que você fala, tem alguém que escuta os teus problemas. E muitas vezes ele vai querer interferir, você sabe quem é? É Satanás. Então é importante, quando você levar todos os seus problemas, todos os seus anseios e os seus desejos a Deus, ore em silêncio. Satanás não pode vencer quem tem o coração arraigado no Senhor. Algumas dessas citações que eu falei aqui, elas se encontram no livro Caminho a Cristo, se você quiser procurar mais tarde, na página 62, e também tem algumas
partes que foram tiradas da lição da escola sabatina há 2 sábados atrás. Elas contêm algumas citações que foram colocadas aqui. O Deus que criou o universo se apresenta como um pai que gosta de ouvir a voz dos seus filhos e tem prazer em abrir as portas. Então, cada vez que você procurar a Deus, lembre-se que Deus é como um pai, Ele está de braços abertos, Ele quer falar com você e Ele quer te ouvir, né? Então, lembre-se, todo respeito e todo cuidado com o que for dizer. E nós temos um personagem aqui que serve de exemplo para nós e serviu de exemplo, que é Jesus. Jesus gostava muito de orar. Se nós lermos ali os 4 evangelhos, nós vamos ver, em vários momentos, Cristo, ele se retirava, ele ficava só, ele ia para lugares onde não tinha a presença de mais ninguém e ele buscava a Deus, porque era importante a sua comunhão com Deus. E ele sabia que naquele mundo cheio de problemas também, que era um mundo hostil para ele, né? Onde ele estava separado da glória e da adoração dos anjos, ele teria que suportar solidão e tortura mental. Porém, a sua fonte de poder era a comunicação com o seu Pai, com Deus. Jesus foi encontrado muitas vezes orando nos bosques solitários, nas montanhas, a fim de ali elevar as suas súplicas ao Pai. Enquanto aquelas pessoas que ficavam cansadas buscavam repouso, Jesus dedicava muito tempo em oração. E aqui vai uma observação a você que está aqui essa noite. Entre nós, a gente sabe, nós oramos pouco e vigiamos pouco, muito pouco do que deveria ser. Jesus, ele enfrentou cada crise da sua existência com oração. Antes de encontrar os seus inimigos, de enfrentar julgamento, humilhação, tortura e morte, travou a batalha em oração. Se ele não tivesse essa prática constante, a oração não teria poder para vencer as investidas do inimigo. Jesus, quando ele se tornou humano, ele foi um homem de muita oração. Sua vida e ministério foi coroada de constante oração. Que eu e você, nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Tornar-se uma pessoa de oração e assim agradar ao nosso Deus. Tem um provérbio que diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Que eu e você, nós possamos entregar a nossa vida a Deus realmente em oração. Usando o nosso advogado que é Jesus. É Ele quem intercede por nós junto ao Pai. Façamos isso uma prática, meus irmãos. Façamos isso uma prática. Quando você levantar ou se você acordar na madrugada, faça uma pequena oração. Uma pequena oração. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Nós temos tantas coisas para falar com Ele. Muitas coisas. E muitas vezes nós somos ingratos. Nós acabamos deixando passar esses momentos e que um dia poderá fazer falta para mim e para você. Que nós possamos realmente, então, colocar em prática em nossa vida a oração, para a honra e glória de Deus.